Boa noite, igreja. Mais um domingo chegou. Para mim é motivo de muita alegria. Espero que também para você, cada um de vocês que agora está vendo esse culto aí, nesse horário de domingo às 18h30, todos aqueles que ainda terão a oportunidade de continuar com esse vídeo aí no YouTube. Mas o mais importante é que nós vamos falar aqui mais uma vez da palavra de Deus. Essa palavra que nos sustenta, que nos dá a garantia de que nós estamos caminhando por um terreno realmente firme, com fundamento da própria palavra, fundamento do Senhor Jesus Cristo. Ele, na verdade, é a palavra é Ele. Tudo se confunde lá em João, no capítulo 1, a palavra nos diz que Ele foi o Criador, Ele esteve na criação. Jesus é eterno, Jesus é Deus. Por isso nós temos muita alegria de estar nessa hora compartilhando com vocês mais uma porção da palavra de Deus. Então, que a gente, nessa continuidade de vencendo o desafio, nós sabemos que nós temos desafios a cada dia a serem superados. Mas nós também sabemos, temos a convicção de que tem um Deus que está cuidando de nós individualmente, cuidando de nós como família, cuidando de nós como igreja, cuidando de nós como povo de Deus, um povo que é mais do que vencedor, e as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja do Senhor. É nessa força, não na força do braço do homem, porque a palavra nos diz que ai do homem que confia no seu braço, não é para confiar no seu próprio braço, mas confiar no braço do Deus vivo, do Deus Todo-Poderoso. Esse é o braço forte, esse é o braço que nos sustenta. Mas vamos voltar lá ao nosso texto, que é um texto base, que está lá em João, no capítulo 16, versículo 33, a partezinha inicial desse versículo diz assim: estas coisas, do próprio Senhor Jesus Cristo nos falando, né? Estas coisas eu vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Olha com que autoridade o Senhor Jesus Cristo, ele podia proferir com tanta liberdade. Ele está dando um aval, ele está dando uma garantia. Estas coisas eu vos tenho dito para que vocês tenham paz em mim. Quem pode dar um aval? Quem tem autoridade para dar esse aval. Quando você vai assinar um documento muito importante e você tem de ir a um cartório para ali na presença ou não de testemunha, mas tem de ter ali alguém colocado, instituído, com autoridade para confirmar, para ratificar realmente esse documento está sendo feito na presença de alguém que pode dar esse aval. Aí o pessoal do cartório vai lá, carimba, bota aqueles carimbos. Aliás, eles amam botar um carimbo, né? O pessoal que gosta de botar um carimbo de uma burocracia. Mas, na verdade, humanamente falando, nós entendemos que isso tudo é muito necessário. Mas por que Jesus tinha essa autoridade de dizer, olha, tenham paz em mim? Porque Jesus, como nós já falamos, é Deus. E Deus é de eternidade a eternidade. Jesus já sabe no início qual é o fim. É por essa tranquilidade, por essa garantia que nós podemos ter dele, da parte dele, dizer assim, olha, vocês podem ter paz em mim. Não está dando para ter paz no homem, mas ter paz nele. E lá no capítulo 17, no versículo 4, e nós estamos falando que Jesus é Deus e Deus é de eternidade a eternidade. Diz assim no versículo 4 do capítulo 17 de João: eu te glorifiquei na terra, o próprio Jesus falando com Deus, consumando a obra
que tu me confiastes para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive. Olha só o termo que Jesus usa, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Você entende que Jesus é de eternidade a eternidade? Deus é eterno, Jesus é eterno, ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, mas ele também é o fim. E nós sabemos que está lá em João, no capítulo 1, no versículo 3, que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, de Jesus, e nada do que foi feito seria feito sem ele, e nada do que foi feito se fez sem o próprio Senhor Jesus Cristo. Você está entendendo que ele é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente? Por isso ele tem um aval, por isso ele tem a garantia de dizer, olha, tenham paz em mim, tudo isso que eu estou falando. E é interessante, como nós acabamos de ler, o apóstolo João, ele teve essa visão, essa interpretação da palavra, da revelação, quando ele diz que lá no início Jesus estava com Deus, o Verbo era o próprio Deus. Jesus era Deus lá na criação, lá no início. E é interessante, o próprio apóstolo João, agora lá em Apocalipse, já fechando o seu ministério, essa palavra em Apocalipse, diz assim, abre a tua Bíblia lá, Apocalipse, no capítulo 22, do finalzinho já da revelação. E lá em Apocalipse 22, no versículo 13, está dito assim, eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou o princípio e o fim. Jesus Cristo lá em Apocalipse, ele confirma que ele é o início, que ele é o fim, ele é o alfa, ele é o ômega. Aleluia! Por isso, nós podemos crer, confiar, que desde o início, Jesus já sabia o fim dele mesmo. Ele sabia de tudo aquilo que ele mesmo ia passar. Tanto é que lá, naquela passagem que ele, no Getsêmani, quando ali ele chega para o Pai, e sabendo que ele estava próximo, prestes para ir para a cruz do Calvário, ele ainda ali como homem, e nós sabemos que quando Jesus é encarnado, ele era 100% homem, mas também era 100% Deus. E ele sabia de tudo que ele ia passar na cruz do Calvário, e tudo aquilo veio sobre ele na sua humanidade. E ele virou para o Pai, se possível, Pai, passa de mim esse cara, mas ele deu um grande exemplo para todos nós de obediência. Ele obedeceu ao Pai quando ele diz, olha, que seja feito a tua vontade, não a minha vontade. Você entende que tudo, Deus trabalha sempre em aliança, ele faz uma aliança. O que é uma aliança? Uma aliança não tem princípio, não tem fim. Você olha, é um anel que você não consegue perceber onde ele começou, onde ele vai terminar, porque a obra de Deus, a palavra de Deus, ela é contínua, é de geração em geração, é de momento em momento, é de ano em ano, é de século em século. Na verdade, e nós sabemos disso, que no tempo de Deus, um dia como 1000 anos, um ano é como um dia, então 1000 anos é como um dia. Então é tudo dentro de um controle, de um princípio, de uma aliança. E essa aliança, ela nos alcançou e ela é de eternidade a eternidade. Por isso Jesus pôde com muita propriedade dizer, olha, tenhas paz em mim. É interessante com que
a tranquilidade, a paz, a segurança com que Jesus disse: olha, fica tranquilo, tenham paz em mim. Eu, quando estava preparando essa mensagem, eu me lembrei, até em revistas infantis era muito comum, aquele labirinto, em que você tem uma entrada e depois tem uma série de obstáculos, e que a pessoa acha que o caminho é por aqui, quando segue por aquele caminho é uma impossibilidade, aí tem de voltar, e aí contorna para lá, contorna para cá, até chegar lá na saída daquele labirinto. Jesus Cristo, ele já foi na frente. E é muito mais fácil para você resolver um labirinto se você começar lá do fim para o início. Faz essa experiência, se você tiver essa oportunidade. Vem do fim para o começo, o caminho fica mais fácil. E isso é que acontece conosco, acontece comigo, contigo, porque Jesus já foi na frente. Como nós falamos, ele é o alfa, ele é o ômega. Ele conhece o início, mas ele também conhece o fim. Ele já foi lá no fim para conhecer aonde nós vamos passar, por onde você está caminhando hoje. Ele já foi antes, ele já passou por esse caminho. E eu queria que você desse atenção nessa frase. Se você acha que está num beco sem saída, ainda não é o teu fim. O labirinto não acabou naquele beco sem saída. Tem um contorno, tem uma saída. E o mais importante, Jesus já passou por ali. Ele já sabe qual é esse caminho. Ele pode perfeitamente nos substituir, porque ele conhece qual é o caminho. Deus já esteve aí antes de você e tem um plano de resgate. Nessa situação que você está enfrentando, entenda que Deus tem um plano para você. Antes mesmo de você chegar nesse ponto em que você pode dizer: cheguei no meu limite, nesse beco eu não vejo saída, olha, tem saída sim, porque Jesus já esteve aí antes de você e tem um plano de resgate. Nesse último feriado que aconteceu aí, ainda que as praias estivessem meio proibido de uma concentração muito grande de pessoas, mas aconteceu no Rio e em diversos outros lugares do país, em que as praias estavam superlotadas, e com aquelas praias cheias, o mar muito revolto, muito agitado, correntezas, houve uma série de afogamentos, e aquelas pessoas que estavam ali naquela situação, se afogando, sem nenhuma esperança, sem nenhuma possibilidade, tentando se debater com ondas cada vez mais fortes, a correnteza levando eles para o fundo do mar, lá para uma profundidade cada vez maior, e aquela luta, e eles não tinham ali uma boia, um recurso, um barco, enfim, alguma coisa que pudesse ser assim uma garantia ou um ponto de apoio para ele. Mas eis que, de repente, surge um helicóptero. Veio do céu, literalmente, veio do céu o socorro para aquela situação. Eu estou dizendo a você, o socorro de Deus para você está chegando. Não te desespera, não dê braçadas de uma maneira descontinuada, sem direção, porque aí você vai gastar toda a tua energia, você vai perder toda a possibilidade da tua força e você acaba afundando. Não aceita, não te afunda nessa situação, nesses problemas que você está enfrentando. Mas eu não estou dizendo que a gente não deva lutar. A nossa parte nós temos de fazer. Você não pode, o que eu quero te dizer é o seguinte: em primeiro lugar, sempre clamar pelo sangue, clamar pelo nome que é sobre todos os nomes, o nome do Senhor Jesus Cristo. E Ele é um socorro bem presente na hora da angústia. Mas eu estou dizendo a você, mas a nossa parte
nós temos de realmente fazer. Mas eu estou dizendo que tem uma parte que nós não vamos conseguir fazer, aí somente recurso de Deus. Mas uma coisa que eu quero colocar no teu coração: não te acomodes com a dificuldade, porque uma dos grandes problemas que o homem enfrenta é de encontrar uma dificuldade tão grande, simplesmente esmorecer, ficar parado, dizer assim, isso aqui não é para mim mesmo, e vai esmorecendo e vai se conformando com aquela situação. Não te conforme. Deus é o teu socorro. Deus vai te colocar de pé nesta situação. A fé é um motor que te impulsiona para prosseguir. Com fé. A palavra nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Deus quer estar participando junto a nós, junto conosco, nesse esforço que você está fazendo, mas saiba que sem fé é impossível agradar a Deus, e a fé é um motor que te impulsiona para prosseguir. Não para, não desista, não te acomoda, creia, não te acomoda. Jesus sempre chega a tempo, ele sempre chega a tempo. E quando estava preparando, eu me lembrei daquela passagem, está lá em Marcos, no capítulo 5, que todos nós conhecemos tão bem, da filha de Jairo, né? Quando aquele chefe da sinagoga, ele procurou o Senhor Jesus Cristo para dizer, mestre, a minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, e ela será salva, ela será curada, e ela viverá. E o Senhor Jesus prontamente foi com ele. O Senhor Jesus se dispôs a ir com ele. Nessa situação que você está enfrentando, encontrando, Jesus está disposto a ir com você. E eles, vamos lá, Jairo. Jesus, ele se disponibiliza, ele está sempre presente, sempre com a vontade de nos abençoar, de nos ajudar. Mas é interessante que nesse relato de Marcos, no capítulo 5, surge ali uma mulher no meio daquele processo todo, uma mulher que tinha um fluxo de sangue já há 12 anos, já tinha gasto todas as suas economias, e estava ali também querendo ser socorrida, e o Senhor Jesus Cristo estava andando para atender a Jairo, quando aquela multidão toda o cercava, e aquela mulher, e todos nós conhecemos, ela com muita fé, ela tocou nas vestes do Senhor Jesus Cristo. E ali, naquele toque, ele parou e disse assim, opa, quem tocou em mim? E os apóstolos, os discípulos em volta dele, mas Senhor, tanta gente está tocando, mas alguém tocou diferente nessa hora. E aí aquela mulher se apresentou por aquele toque nas vestes do Senhor Jesus Cristo. Ela foi curada. Mas nesse intervalo de tempo, enquanto tudo isso estava acontecendo, chegaram alguns lá da casa de Jairo e disseram, olha, não incomoda mais o mestre, não. Nós viemos da tua casa, nós somos testemunhas oculares. A tua filha já morreu. Não incomode mais o mestre. Se existe alguém dizendo a você, ou você mesmo dizendo para você, que esta situação é insuperável, eu quero dizer a você, Deus está contigo. Ele vai chegar no momento certo e te dar a solução. Mas Jesus virou para Jairo e disse, Jairo, não temas, crê somente, aleluia. E eu estou dizendo para você nessa noite, olha, crê somente, não tema, não se acomode, levanta, vai em frente. E lá no versículo 41, dessa passagem de Marcos, no capítulo 5, diz a palavra que Jesus estendeu as mãos para aquela menina,
tomando ela, ele disse, Talita cumi, que quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te. Hoje, nessa noite, o Senhor está dizendo para mim e para você, te coloca de pé, te levanta, levanta. Deus está nos colocando de pé para continuar. Jairo, ele não desistiu, ele persistiu, porque naquela situação toda, como está lá relatado no capítulo 5 de Marcos, ele, com tudo aquilo que aconteceu, Jesus já estava indo antes da filha dele ter morrido. Quando ele estava indo, foi interceptado, interrompido na sua caminhada por aquela mulher do fluxo de sangue. Mas Jairo permaneceu, ele perseverou, ele continuou, ainda que tivessem vindo. Aqui sempre acontece isso, sempre vai se levantar alguém usado pelo inimigo para dizer, olha, não tem mais jeito. E vieram de lá testemunhas oculares para dizer, olha, a tua filha já morreu, mas ele perseverou, ele não se deixou influenciar para se acomodar naquela situação. E aí eu me lembro, e vamos lá em Atos, no capítulo 3, aquele coxo lá na Porta Formosa. Atos, no capítulo 3. Vamos rapidinho, um pouquinho à frente, Atos, no capítulo 3. E fala lá no versículo 4. Vamos ler do 1. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa para pedir esmola aos que entravam. Você entende que havia todo um sistema ali. Aquele homem, ele era coxo, ele era aleijado, e havia alguém que o levava sistematicamente naquela hora para a porta do templo, para quando o povo passasse para entrar no templo, desse meramente uma esmola. É o conformismo, é o homem conformado com aquela paralisia. Olha, não tem mais jeito mesmo, então para que eu vou me esforçar para sair dessa situação? Não te acomoda, tem solução. E lá no versículo 4, diz assim, Pedro, fitando juntamente com João, disse, olha para nós, olha agora para Jesus. E eles estavam ali, na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo. E quando ele olhou para eles, e eles disseram, olha, nós não temos prata, nós não temos ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus. Ele, levanta-te e anda. Vamos ler lá no versículo 7, para ver literalmente como a palavra nos relata. E Pedro e João, tomando-o pela mão direita, o levantou, imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. É tempo de nós nos colocarmos de pé, enfrentando essa situação. E nós sabemos que lá no final disso, aquele homem, ele entrou pelo templo, louvando a Deus, pulando, saltando de alegria. Mas o caminho ao contrário, dribla esses obstáculos, Deus já foi lá no final e encontrou. Ele sabe do que você precisa e Ele já providenciou para nós. Nós não estamos largados, nós não estamos sozinhos. Tem um Deus que continua cuidando de nós. Sempre Ele cuida de nós. Lá no Salmo 139, no versículo 16, diz assim a palavra, os teus olhos me viram a substância ainda informe. Davi declarando algo maravilhoso do entendimento que ele teve da formação dele, da formação de cada um de nós no ventre da sua mãe. Quando ele diz, olha, teus olhos me viram ainda como uma substância
que não tinha forma nenhuma, mas no teu livro, no livro de Deus, no livro da vida, foram escritos todos os meus dias, todos os dias da nossa vida já estão escritos por Deus. Deus já preparou um caminho. Nós temos de continuar trilhando por esse caminho. Não vamos parar, não vamos desistir. Deus tem solução para todas as coisas. Então, que nessa noite você fique com essa palavra, que o Senhor, Ele te coloque de pé sobre esta dificuldade, sobre esta situação. Pedro também, ele andou por sobre o mar, ele foi colocado de pé sobre aquelas ondas, aquele mar agitado, quando Jesus simplesmente virou para ele: Pedro, vem! E ele botou o pé para fora do barco e caminhou de pé por sobre as dificuldades, aquelas ondas. Que você hoje se coloque de pé e também caminhe por sobre esse mar revolto que está tentando te submergir, mas Deus está te sustentando, como Pedro fez com aquele homem coxo. Ele está fazendo também, o próprio Deus está fazendo conosco, nos pegando pelas mãos e nos colocando de pé. Vamos orar nessa hora. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos por mais esta oportunidade de falar da tua palavra, de manifestar aqui a nossa gratidão, porque tu já foste primeiro, tu foste na frente, tu já venceste todos os obstáculos para que nós tivéssemos um caminho agora livre para nós passarmos. De cada um dos teus filhos que está nos assistindo, aqueles que ainda vão assistir, nós declaramos o mover de Deus, o poder do Deus Todo-Poderoso, aplainando o caminho para que eles passem e cheguem do lado de lá, declarando: eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe. Fique na paz. Até a próxima. Fiquem